Olá, eu sou a Filipa Silva e este é o podcast de Mães Imperfeitas, um espaço onde se partilha o que não se partilha, onde falamos sem culpa e sem tabus, onde nos apoiamos, transformamos e curamos, porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Mães Imperfeitas e hoje volto a trazer aqui o lado masculino, a trazer um homem. Eu gosto muito de trazer o lado masculino e agora são 2 episódios seguidos com a parte do outro lado que eu gosto tanto de trazer. E hoje trago aqui o David Damil, Sim, certo? Disse bem? Agora é que eu sou a mulher das bácoras, estava pronta para dizer já uma. O David é coach ligado à parentalidade. Eu descobri o David, na verdade, através do meu marido, do Rafa, que fizeram uma formação de parentalidade consciente juntos. E eu fui descobrir a tua página, que se chama Pai na Parentalidade, sim, certo? Que depois eu vou deixar lá no episódio para quem quiser ir pesquisar, e que eu adoro, e o Rafa sabe que eu adoro quando descubro homens que estão ligados a essa área e que estão nessa luta também, porque infelizmente, e como vocês estavam a dizer em off, na vossa formação foi muito explícito o quanto ainda é muito a mulher, uma não é? percentagem muito reduzida de homens, éramos Exato. 5 homens em cerca de 40 participantes, Uau! portanto, Portanto, já é um passo, já é um já é um começo, já é passo, um começo. já é um começo. Então, quando ele me falou, ele disse: vai, tens de conhecê-los, vai lá ver. E eu disse: ok, vou convidá-los para falar. E eu gosto mesmo muito de trazer. David, não sei se já viste um pouco do meu trabalho, mas eu falo muito disso, que mesmo na parentalidade e quando nasce um bebê, seja no início, seja depois ao longo do crescimento, não é só realmente a mãe, não é, que acontece algo, mesmo num parto, mesmo numa gravidez que a mãe vive mais fisicamente, há todo uma parte à volta que é afetada também, não é? Que existe uma transformação não só na mulher e que infelizmente o homem tem estado sempre muito na retaguarda, e que eu fico muito feliz que finalmente haja esta mudança, não é, de estrutura, de paradigma, em que o homem também se assume no seu papel, não é? Na sua parte ativa. É muito por aí, e bom dia, Bom dia. e obrigado pelo convite. Claro que foi com todo o gosto que aceitei, mais ainda por ter vindo de alguém tão próximo como o Rafa, que eu conheci na certificação, como falaste, que foi pá, é um ser humano fantástico que eu conheci ali e que me identifiquei rapidamente com ele, e por isso não podia ser outra resposta a não ser a estar aqui presente. Por isso, mais uma vez, obrigado. E sim, é muito por aí, como falavas, nesta mudança do paradigma de o homem estar presente e do homem se retirar daquelas máscaras sociais que a própria sociedade impõe. Exato. Desde há muitos E a anos. cultura, não E é? a cultura. Sim, porque também tenho a consciência que noutras culturas o papel do pai está muito mais desmistificado e que ele estará muito mais presente do que propriamente na nossa cultura. Também acredito que nos dias de hoje já começa a haver um pequeno passo para essa mudança, que os pais mais jovens de hoje também já comecem a estar mais presentes na vida deles. Como eu costumo dizer, que o estar presente na vida dos filhos, enquanto pai, não basta só a dizer, mas eu brinco com ele e vou dar um passeio com ele de vez em quando e vou dar uns chutes na bola ou vou brincar com os bonecos ou com as bonecas. É muito mais do que isso. Claro que isto é um passo importante, mas o que se exige, entre aspas, ao pai é que ele esteja também disponível física e emocionalmente na presença que tem com os filhos. E isso, desde sempre, nós associamos ao papel da mãe. Mas como dizias aqui, quando os pais estão grávidos, que é uma expressão que eu também gosto muito, porque não é só a mulher que está grávida, há uma transformação. Claro que na fisionomia e fisiologicamente afeta muito mais a mulher, a transformação de todo o seu corpo, as hormonas todas muito baralhadas, mas o homem também sofre essa transformação no sentido em que tem que aprender a lidar com essa transformação da mulher, e também ele tem que se envolver em todo esse processo da gravidez, de acompanhar, de interagir até com o bebê ainda dentro da barriga da mãe, porque tudo isso faz muita diferença no pós-parto. Porque quanto maior for o vínculo que nós criarmos com o nosso filho, enquanto pais, ainda durante a gravidez, maior vai ser a ligação que ele terá connosco no pós-parto. Por isso eu acho que é muito importante que os pais, homens, comecem a perceber este lado, que é
o vosso filho já é vosso filho ainda dentro da barriga, não é só quando ele sai. Estimulem e permitam-se a interagir com eles ainda dentro da barriga da mãe. É assim, eu estou aqui a ouvir-te, David, não tens noção. Eu fico mesmo emocionada sempre que eu trago um homem, é verdade. Porque é tão bonito de ver finalmente. E tu estavas a dizer uma coisa muito importante, e há pouco tempo eu tive aqui um episódio também muito interessante sobre esta questão do que é ser homem, né, em que tive um convidado, que foi o Mário, que falou muito dessa visão do que é ser homem. E como tu disseste, essa questão emocional, não é? De estar disposto também, disponível emocionalmente para envolver-se com a gravidez, para quando o filho nasce, para ouvires, para escutares, não é? Não só essa brincadeira, exige quebrarmos aqui uma barreira muito importante, que é esta questão de que o homem não chora, Isso. não é emocional, não pode ser sensível, e eu Por- sinto que é essa barreira que nós estamos a quebrar. porque acho que é comum a muitos homens ter nascido, porque a cultura, a nossa, aqui assim o impõe, Exatamente. desta máscara que falava há pouco, de que o homem não chora, não é? Como estavas a referir, que temos que ser fortes e que não podemos mostrar a nossa parte fraca, que o papel do homem na família passava muito por ser o homem que sustenta a família, e hoje em dia isso já não faz, quer dizer, eu acho que nunca teria que ter feito sentido, mas hoje cada vez mais já não faz sentido por completo, porque as mulheres também assumiram um outro papel Exatamente. no contexto laboral, também passaram a ter o papel importante nas empresas, que anteriormente era associado só ao homem, e por isso não vem mal nenhum ao mundo ser um pai aquele que acaba por muitas vezes ter o papel mais cuidador. Eu neste momento, lá em casa, até sou eu que passo mais tempo com o meu filho, porque tenho essa disponibilidade, não é? Claro. E não me sinto substituído por ser a minha mulher que trabalha fora Nem de menos casa, homem, nem não é? menos homem, claro. E eu só tenho é que dar graças a Deus por ter essa disponibilidade, de poder ir pôr o meu filho à creche, à hora limite dele entrar, porque eu podia muito bem ir deixá-lo à Exato. creche às 8 da manhã e ele só vai às 10, porque eu prefiro que ele vá mais tarde, porque consigo criar o tal vínculo que falávamos há pouco, durante uma hora e meia, que é a nossa rotina do acordar, tomar o pequeno almoço Sem juntos dúvida. e ir buscá-lo o mais cedo possível que eu consiga, dentro daquela que também é a disponibilidade do trabalho, não é? E é tão necessário que os homens virem um bocadinho este papel, que é, ok, eu tenho que ir trabalhar, é certo, temos todos. Acho que não há ninguém neste mundo que consiga sobreviver sem trabalhar. Ahm, mas o trabalho um dia vai-se. E os nossos filhos estão cá para sempre. E eu acho que é muito esse papel que nós também temos que construir. Que pais é que nós queremos ser? E, essencialmente, também pensar que filhos... ou pensar no lugar do nosso filho, que é o que pai é que ele precisa que eu seja. E, a partir daí, construirmos o nosso caminho na parentalidade. Sem dúvida. E por isso é que é tão importante o teu trabalho, não é? O trabalho também do Rafa, que fala sobre isso, porque quanto mais nós falamos e quanto mais nós trazemos isto, porque há muitas vezes há homens que sentem essa vontade e não têm um espaço nem um lugar onde se sintam acolhidos, não é? És quase o ET que de repente tem sensibilidade, que quer estar com os filhos, que quer ter uma nova visão e não és recebido. Ainda existe muito, não é? O julgamento, Existe muito. aquele gozo, não é? Que se faz porque também é assim que foram habituados, não é? É, E precisamos de romper. Quanto mais homens falarem e tiverem essa abertura como tu no teu projeto, mais outros homens se vão sentir, ok, eu não sou o único, há um lugar, eu também posso fazer, não é? exatamente. Olha, e agora que falamos nesta questão do projeto, e foi muito por aí que ele nasceu, com esta necessidade de criar um espaço para falar de parentalidade na perspectiva de um homem, para falar para pais e mães, mas também com um objetivo subjacente, que é trazer e despertar esta consciência dos homens da importância que é a vida deles na educação e dos seus filhos. Porque o filho é do casal. Não é só da mãe, nem é só do pai, são dos dois. E muitas vezes perguntam, mas quando os pais são separados, ok, mas aquele projeto, filhos, continua a existir. E esse é o bem maior pelo qual os pais devem continuar unidos, mesmo que estejam separados. Porque quem separou foi o casal, não foi o pai do filho nem a mãe do filho. Portanto, unam-se na mesma
E claro que eu percebo que há situações em que as relações terminam de uma forma tão brusca e por razões, se calhar, nem sempre muito positivas, e que há uma tendência a interiorar essa relação de homem e mulher, mas que acabam, no fundo, por prejudicar muito o desenvolvimento e o crescimento dos seus filhos. E o projeto também surge muito nessa necessidade de, ok, nós somos homens, mas também temos que falar. E ele surge a partir do momento, na minha cabeça, não foi no imediato em que me tornei pai. Eu tornei-me pai há 3 anos e o projeto Pai na Parentalidade em si tem cerca de 1 ano. Mas foi na altura em que, quando estávamos grávidos, começámos a procurar e a ler sobre novas abordagens nesta questão da educação, de uma parentalidade mais consciente e mais positiva também. Na forma como iríamos fazer a introdução alimentar, para nós o que fez sentido foi o BLW. E foi nesta procura de informação que muitas vezes eu dava por mim a pensar, ok, mas isto para as mulheres há tantos grupos. Havia grupos no Facebook para as mães de junho, que era na data prevista que o Lourenço ia nascer, as mães de Lisboa, as mães de Portugal, as mães de tudo, e eu perguntava-me, onde é que andam os grupos dos pais, onde é que os pais falam e partilham as suas experiências, os seus medos, porque nós também o temos, não é? Vou tornar-me pai, ok, isso por si só já é mágico, é muito transformador, mas eu sei ser pai? Não, posso ter umas ideias daquilo que eu quero ser, posso ter umas ideias do que quero fazer com ele, mas esta parte do estar disponível física e emocionalmente é uma grande aprendizagem. E eu hoje, ao final de 3 anos, sinto que ainda não consigo ser o pai presente que eu quero ser no futuro. Mas isto é um trabalho muito contínuo. É um trabalho que dá trabalho, que é um processo de transformação e muito desenvolvimento pessoal. E que nem sempre conseguimos, naquele momento, cumprir com estas nossas intenções. E então eu pensei, ok, se calhar faz sentido eu criar aqui este lugar. E hoje em dia já tenho mais ideias ainda para afunilar mais este lugar. Eu gostava de ter lançado este projeto que vou falar agora ainda este ano 2020, mas houve tanta coisa a acontecer que acabei por não ter o tempo necessário para dedicar àquilo. Então quero muito, no início de 2021, lançar um projeto que à partida já tem nome, que é o Dad Talks Club, que é um projeto só para pais, homens, onde vai ser o nosso cantinho do desabafo, a nossa tertúlia de conversas de pais só. E que eles sintam exatamente isto, que é um lugar seguro, onde podem falar sobre os seus medos, receios, sem julgamento. Porque muitas vezes, como dizias, o medo dos pais falarem e de se exporem em público, e até mesmo às vezes no seu grupo de amigos, onde tens sempre aquele amigo que cresceu numa educação tão tradicional e tão bem vincada, que isto é tudo só tarefas de mulher. O quê? Eu falar de sentimentos com o meu filho? Não, isso é a minha mulher é que tem que fazer, porque foi assim que o meu pai me ensinou. Então é criar esse espaço, que é, sintam-se à vontade aqui para falar sobre aquilo, tudo aquilo que vos vier à cabeça, os vossos receios, os vossos medos, os vossos preconceitos que ainda vivem em vocês. Podemos falar disso aqui. Portanto, espero conseguir agora no início de 2021. E acho isso tão importante, David, porque é mesmo isso, nós estamos a criar uma nova geração, não é? Uma geração onde os nossos filhos já vão ter um exemplo completamente diferente, não é? Espero. Esperemos nós, não é? Acredito que sim, acredito que estamos nessa mudança, porque há uns anos atrás não haveriam, se calhar, os pais aqui a falar sobre isto e a não trazer estava estes demasiado temas. ocupado a trabalhar e a ver a bola. Olha, e conta-me um bocadinho, então, tu foste pai há 3 anos. Sim. E como é que foi para ti? Agora, falando da tua experiência, não é? Porque chegaste a este trabalho também pela tua busca e porque não tinhas esse espaço. Como é que foi lidar para ti com essa transformação de ser pai? Saber que ias ser pai? Quais foram os teus medos? Olha, indo um bocadinho mais atrás, eu costumo dizer que eu quero ser pai desde sempre. Ah, é? Desde sempre que sou um ser consciente, pensante, com capacidade de decidir alguma coisa importante. Mas sim, sempre quis Sempre muito. quiseste ser sempre quis muito. E foi planeado. Foi uma coisa pensada que, ok, agora neste momento faz sentido para nós. Tínhamos as condições familiares, financeiras, tudo isto para nós que era importante ter esta segurança. E ok, demos esse passo.
Mas isto foi um trabalho também de muito desenvolvimento pessoal para trás. Isso é muito importante. Às vezes, e na certificação de parentalidade consciente, quando souberam qual era a minha antiga profissão, Ai, qual era? eu era militar. A Sim, sério? estive 6 Bem, isso anos. ainda é mais Até o ano incrível. passado, estive até o ano passado na Marinha, e muitas vezes perguntam-me como é que tu, enquanto militar, onde é uma estrutura tão Exato. hierarquizada, com valores tão definidos que nem sempre são alinhados com os valores da parentalidade consciente, conseguias lidar com isso. E eu costumo dizer, e é aquilo que realmente é para mim, é que eu também fui educado, claro que numa educação com um carisma mais tradicional, mas que já tinha aqui algumas coisas mais conscientes. Tinha uma relação muito boa, tinha e tenho com uma relação muito boa com os meus pais. Sempre foi uma relação aberta, com oportunidades também de conexão e passar uma coisa muito importante que era, ok, tu podes até nem ser o chefe, mas sempre que não concordares, tenta sempre dar a tua opinião e explicar porque é que não concordas, sempre de uma forma respeitosa, claro. E então foi muito por aí que ele veio este ensinamento ali para dentro. Eu, claro que não era o chefe, claro que nem sempre concordava com aquilo que era feito, e quando me respondiam, quando eu perguntava, mas porquê é que se faz assim, me respondiam, porque sempre se fez. Exato. Isto começava a mexer imenso comigo, porque depois isto também tem um impacto na área da parentalidade, não é? Porque o sempre se fez assim não significa que se esteja bem feito. E então eu tentava sempre, ok, mas sempre se fez assim, está bem feito? Mais ou menos, então podemos melhorar. Está bem feito? Sim, mas podemos fazer melhor e fazer um bocadinho diferente aí e ter ainda melhores resultados? Sim, então por que não experimentar? E na parentalidade isto é assim. Exatamente. Nem sempre aquilo que fazemos está bem feito, mas se tentarmos fazer um bocadinho melhor e diferente, os resultados também vão ser diferentes. E então, e isto para voltar aqui um bocadinho atrás, no meu percurso, como é que esta área do desenvolvimento pessoal chega até mim, depois da parentalidade consciente mais em concreto, nos finais de 2016, 2017, ainda eu estava na Marinha, surge aqui um encontro inesperado com o desenvolvimento pessoal. Eu comecei a ter ali algumas formações implementadas até pelo Ministério da Defesa na altura onde eu estava a trabalhar, com formações de PNL e de coaching, assim, coisas muito introdutórias, só, olha, isto existe, ok? E eu, isto existe, isto é espetacular. Começou a acender-se ali uma luz. E às tantas estava a desenvolver um projeto numa empresa multinacional, também em part-time, e essa empresa tinha um mental coach, o Francisco Nunes, que é a pessoa a quem eu agradeço imenso por tudo aquilo que ele me passou. E um dia eu tive a oportunidade de um dia fazer uma formação de um fim de semana com ele e depois também estabelecer e aumentar ali a relação com ele, e dizia-lhe, tu não tens a consciência da importância que tu tiveste nesta minha descoberta pelo mundo do desenvolvimento pessoal, porque eu ouvia-te falar e pensava, isto é tão bom, e pensava, um dia posso ser eu a estar ali a fazer o papel dele. E então a partir daí quis começar a saber mais sobre o desenvolvimento pessoal, o que era isto, e aí daí comecei a fazer workshops, participar em formações de PNL, de coaching, até que um dia pensei, ok, tu já consumiste tanto conteúdo de informações e workshops e livros, se calhar está na altura de tu dares o passo em frente. Então fui fazer a certificação de coaching. Eu fiz a certificação com a Cristina Borges e a partir daí, ok, o meu propósito, e depois coincidiu com o sair da Marinha e já estar a prever aqui o que é que eu poderia fazer no futuro, e descobri que o meu propósito, pelo menos para mim o que faz sentido neste momento, é poder ajudar pessoas a desenvolverem-se, a descobrirem o seu eu, a descobrirem de onde é que vêm as suas limitações, viajarmos um bocadinho ao passado e pensar porque é que nós reagimos como reagimos, o que é que nos faz reagir a isso. A partir de quando é que nós acreditamos que isto é possível, é porque em algum momento do nosso passado isto aconteceu e a partir daí acreditamos que é sempre assim. E às tantas, nesta procura, depois coincidiu também, lá está, com o período em que ficámos grávidos, né? E nesta procura incessante sobre novas abordagens, a minha mulher, na altura, ainda grávida, apresentou-me o livro da Michaela Owen e disse, olha, eu descobri este livro, lê lá só um bocadinho para ver se faz sentido para ti. E claro que fez, senão não estava aqui, não é? Neste momento.
Então comecei a ler mais sobre parentalidade consciente, também comecei a fazer aqui umas mini formações só para ter mais conhecimento. E às tantas fui lendo, e o ser pai, que era algo que eu tanto desejava, foi transformador, claro. Ahm, e eu, a partir dali, ok, eu acho que é um grande projeto de vida, se não o maior, O maior. é ser pai. Sim. E o ser pai, lá está, dedicado física e emocionalmente. Eu falo tantas vezes nisto porque é o que faz mesmo sentido. Claro que eu, ao início, quando a minha intenção de ser pai era, eu quero é ir jogar a bola com o puto. E ainda nem eu sabia se ele era rapaz ou rapariga. O que também não impede nada Claro, se fosse uma uma rapariga rapariga. também jogar a bola, claro. Porque eu defendo muito, e ainda há uns tempos tive aqui Sim. uma questão sobre esta abordagem da divisão de Eu vi. brinquedos Uhum. para menino ou para menino. Exato. Não, os brinquedos são só para as São crianças. brinquedos. São brinquedos para as crianças. E então eu comecei, não, isto faz sentido. E o meu propósito, se eu ainda nem sabia muito bem o que era ser pai, o que é que tudo isto implica, que é uma responsabilidade tremenda, porque tu não estás só a dar-te comida e a mudar fraldas a uma criança, estás a fazer muito mais do que isso, estás a educar um ser, estás a ensiná-lo e a trazê-lo ao mundo para que ele também possa ser o que ele quiser, dentro dos seus valores, dentro das suas intenções. Então pronto, e o caminho acho que foi surgindo naturalmente. Uma coisa veio desencadeando a outra. Foi a certificação de coaching, depois permiti-me também fazer a certificação com a MIA, entretanto também fiz a certificação em disciplina positiva e o caminho está a construir-se. E hoje em dia a minha grande intenção é ajudar outros pais, pelo meu caminho, a melhorarem as suas relações com os seus filhos, porque não há pais perfeitos, nem há pais que vão ter relações perfeitas com os seus filhos. Bem, eu tenho tanta coisa para te perguntar, mas agora tu já saíste da Marinha? Sim, saí saí o ano decisão passado. própria? Eu sabia, a minha condição, isto também para enquadrar, sou licenciado em Comunicação Social, fui para lá em contrato de 6 Uau! anos, e na minha área de formação, estive lá a trabalhar na área das relações públicas e da comunicação da Marinha, e sabia que estava a prazo, entre aspas, Ok. com a possibilidade de ingressar nos quadros. E isso era uma intenção que eu tinha, concorrer. Mas pronto, depois o mundo do desenvolvimento pessoal atravessou-se aqui por algum motivo, e essa intenção começou a desaparecer ao longo É do incrível, tempo em né? que eu me ia identificando cada vez mais com a área do desenvolvimento pessoal. Porque, sem dúvida, e eu agradeço muito o tempo que lá estive, fiz grandes amizades, transformei-me numa pessoa completamente diferente daquilo que sou hoje. Eu entrei para lá com 23 anos, um menino, portanto, hoje já tenho 30, portanto, quase a fazer os 31, portanto... mas permitiu-me também esta aprendizagem, e se calhar se eu não tivesse estado na Marinha, se calhar nunca tinha conhecido o mundo do desenvolvimento pessoal. Portanto, as coisas têm de acontecer da forma que está previsto acontecer. Não, às vezes podemos tentar dar aqui meias voltas, mas se aquilo estiver escrito, as meias voltas que tu possas vir a dar, vais lá parar na mesma. Olha, e estavas a dizer que foste pai e disseste assim mesmo com esse ar assim apaixonado de fui pai e é tão transformador. O que é que tu sentes que é realmente, para ti, na tua experiência, que foi realmente transformador? O que é que tu sentiste que te trouxe? Olha, primeiro trouxe-me, não é que nunca tivesse tido isso na vida, Claro. mas esse sentimento vindo de um filho é diferente. E podia estar a tentar explicar isto aqui com 1001 palavras, porque eu acho que aqueles que são pais conseguem perceber esta magia. Um sorriso, mesmo que ele ainda nem saiba expressar por palavras, um sorriso dele, estou bem aqui. Primeiro acho que foi aquela grande transformação. E eu costumo dizer que estou a atravessar aqui uma fase da paixão, onde os primeiros tempos, os primeiros meses são muito da interação da mãe com o filho, também pela amamentação, Claro. que é um momento em que também eu sempre que pude estar presente estive a apoiar esse momento da amamentação, porque sei que é um momento que por muitas vezes pode ser mais desafiante. E neste momento ele tem 3 anos e meio e estamos naquela fase em que estamos a estabelecer aqui uma conexão muito grande, porque também o trabalho que eu tenho feito neste sentido da parentalidade consciente não é só para os outros, é para mim também. Acima de tudo é para mim e para melhorar esta relação com ele. E trouxe-me um olhar diferente. As tuas prioridades não deixam de ser as tuas prioridades, mas ele também passa a ser uma tua. E quando tu permites encaixar um ser humano tão pequenino na tua vida e que ele passa a ser
a tua vida, no sentido em que também faz parte dela, isso é realmente muito transformador. Pelo menos para mim foi a preocupação do cuidar, de saber que tu estás a fazer um bom trabalho ou não, também é uma preocupação. Claro que isso não vai ser uma resposta imediata, não é? Tu não vais saber se estás a ser uma boa mãe ou um bom pai aos 6 meses de vida dele, claro. E isso, com o tempo essas respostas vão chegando. Um, mas essa transformação também é muito interior, porque a satisfação que tu tens em estares a cuidar de uma criança, em estares a educá-la, a passar os teus valores, aqueles em que tu acreditas e que tu acreditas que vão fazer diferença na vida deles. Claro que eles também vão mudando, os nossos valores também vão mudando consoante as nossas fases da vida. Mas ele trouxe muito isto, que é a paixão. A paixão de um pai ou de uma mãe por um filho é completamente diferente, e eu gosto muito da minha mulher, e ela não o substitui a ele, nem ele substitui a ela. Eles estão, os dois, muito bem presentes na minha vida. Mas é uma paixão diferente. É uma paixão muito diferente. E que experimentaria esta paixão 1001 vezes. Que se eu pudesse, tivesse as condições todas para criar muitos filhos, epá, não me importava, porque é mágico. Eu acho que a melhor palavra que eu posso descrever para esta transformação é a magia que ele nos traz à nossa vida. Epá, a boa disposição que eles nos dão. Claro que também nos dão alguns dias de dor de cabeça, mas olha, faz parte, também não é tudo cor-de-rosa, não é? E em termos de ti como homem, não é? Como o teu desenvolvimento, e claro que vem trazer muito o nosso desenvolvimento interior, porque os filhos são realmente um espelho também, não é? Do que nós fazemos, do que nós somos, e quanto mais eles crescem, mais nós vemos isso. O que é que tu sentes que, como homem, neste teu processo todo, que te tem trazido também como... e que tu também queres passar ao teu filho, na verdade, não é? Sim, olha, em primeiro lugar, talvez eu diria aqui esta questão do cuidar, o do preocupar, o do estar presente, que é uma das principais intenções que eu tenho para a parentalidade, é ser cada vez mais um pai presente, que é um trabalho que ainda está muito em construção, porque lá está, porque nem todos nós fomos criados e educados nesta questão do o pai tem que estar presente. Por isso, foi uma das maiores transformações que ele me trouxe, e enquanto homem, permitir-me a cuidar, a estar presente nos momentos e o estar presente muitas vezes não quer dizer que tenhamos que estar todo o dia com eles. É estar presente de forma com qualidade. Por exemplo, uma das coisas que eu mais gostava que enquanto pai, enquanto eu tivesse essa disponibilidade, era, por exemplo, deixá-lo à creche. Coisa que também nem sempre aconteceu, e posso contar aqui uma história bastante engraçada, que eu acho que foi o tal gatilho quando eu percebi, ok, se isto continuar a acontecer eu não vou conseguir ser o pai presente. Quando o Lourenço estava previsto nascer em 1 de junho, e eu nessa altura estava na Madeira em trabalho, e tinha comprado a passagem de regresso para dia 19 de maio, 15 dias antes da data prevista para o parto. E no dia 17 de maio, às 8 da manhã, estava eu a vestir-me para ir trabalhar, e liga-me a minha mulher: olha, está tudo bem, pode estar tranquilo, mas rebentaram as águas. E eu: então, mas como assim rebentaram as águas? Esta pergunta é indecente. Como é que isto pode acontecer se eu nem estou aí, não é? E eu: ok, mas eu só tenho voo para daqui a 2 dias. E eu quero estar aí. Então, lá consegui arranjar um voo de última hora para o final do dia, às 6 da tarde. Depois cheguei às 6 da tarde ao aeroporto, o avião não podia levantar voo porque estavam em condições meteorológicas adversas. Só levantou às 8, cheguei a Lisboa às 9h30, fui a correr para o hospital, e ele só nasceu de madrugada. Portanto, uau! Ele ficou à minha espera, Ele sabia que eu queria estar muito presente naquele momento, então esperou por mim. Mas foi aqui que eu percebi: se eu continuar nesta vida, vais perder muito. Eu vou perder muito. E durante os 2 anos seguintes, eu ainda estive muitas vezes fora. Eu passei 1 mês, 2 meses a vir a casa só ao fim de semana. Quando voltei a ter que ir para a Madeira, só vim uma vez, e foi na data do aniversário dele. Portanto, eu também pensei: ok, isto é uma vida que financeiramente é estável. Eu estava a trabalhar para o Estado. Mas isto não é tudo. E o dinheiro, por mais dinheiro que eu possa ganhar e possa vir a ter uma vida estável e com esta segurança, mas também não quero ver o meu filho a crescer só ao fim de semana, porque eu muitas vezes só o via
à sexta-feira à noite, e era quando ele já não estava a dormir, e ao domingo, ao final do dia, também já estava a preparar as malas para ir para o Algarve, para o Porto, para onde tivesse que ir. E isto foi muito o gatilho, que é, eu se continuar aqui, se continuar com esta vida, também não vou conseguir estar presente na vida dele. E acho que foi isso que ele também me trouxe, que é estabelecer as minhas prioridades. O que é que tu queres ser e o que é que tu tens que fazer para ser isso. E ali não era de certeza o sítio onde eu poderia estar para eu seguir com essas intenções. Claro que há muitos homens e muitas mulheres, a minha mulher também é militar e ela continua lá, ela já lá está há muitos anos. Mas pronto, isto está tudo bem. Eu é que, tendo essa disponibilidade e tendo aparecido tudo isto aqui pelo caminho, ok, então eu tenho aqui uma alternativa. E esta faz muito mais sentido para mim neste momento e é aqui que eu vou querer estar. Os filhos colocam-nos tudo em perspectiva, não é? Muita perspectiva. E ele foi muito isso. Colocou-me em causa. No sentido de, pensa lá bem, onde é que tu queres ir. Se o estares aí te vai permitir fazer chegar onde tu queres. Sem dúvida. Então, neste momento, tu estás mais tempo com o teu filhote, Sim. não é? E eu acho isso tão interessante de podermos trazer aqui, porque já não és o primeiro que traz isso aqui, que é tão importante, que é o quebrar esta barreira de que tem que ser a mãe, não é? Nisso. De estar mais tempo, porque é o que sempre foi. É o que sempre foi. É o que sempre Sempre aconteceu. se fez assim, porque é que agora havíamos E de que mudar? também é muito importante termos homens presentes nisso, porque para nós mulheres também é muito transformador, que é o deixar de sentir aquela culpa de que se não formos nós somos as piores mães do mundo, né? Porque queremos trabalhar, porque também queremos estar fora, porque queremos ter o outro papel ativo e de repente somos as piores mães do mundo. Tu sentes que na vossa dinâmica houve isso, houve essa quebra de barreiras ou sempre foi fluido? Sabes que nós, felizmente, claro, com muitos momentos de aprendizagem, nós Claro. quando fomos viver juntos, éramos miúdos no sentido que não tínhamos experiência, mas algum dia esse dia teria que acontecer, não é? Claro. Que é normal, é um marco para o casal. Mas também, depois de muitas aprendizagens, também, claro que eu estava habituado a viver na casa dos meus pais, tinha há 3 anos a viver fora quando fui para a faculdade, ela também já vivia sozinha. Foi uma adaptação muito grande, não é? Uhum. Mas a partir do momento em que tu fazes este caminho e te adaptas, depois também estabelecemos muitas rotinas em comum. E lá em casa não há esse papel do eu sou o ajudante. Eu não a ajudo a ela. Nós apenas partilhamos e dividimos tarefas, porque não há tarefa que seja só dela ou tarefa que seja só minha. São dos dois. E se ela não pode fazer naquele momento, eu faço. E o mesmo acontece. E portanto, eu acho que depois conseguimos levar muito este caminho para a parentalidade, para o nosso papel de pais, que houve uma coisa desde o início que estabelecemos, que sempre que fosse possível, a hora do banho é minha. Ok. É aquele momento do dia em que nós já temos estabelecido com uma rotina que é o pai que dá o banho. Não que a mãe não o possa dar ou que não dê, mas é aquele momento que eu dizia, ok, e isto muito fruto do início, que era, ok, a amamentação. Exato. Era aqui um momento mais de conexão de mãe e filho. Claro que eu também sempre, como dizia há pouco, estava presente sempre que possível, mas pelo menos o banho era aquele tempo que eu tinha só com ele. Exato. E enquanto também podia descansar, ou enquanto também podia ir ao ginásio, e tudo isto, eu acho que há muito aqui o respeito mútuo entre as necessidades do pai e da mãe. Porque eu também gosto muito de fazer desporto, também gosto muito de ir beber um copo com os meus amigos, da mesma forma que ela também gosta de ir ao ginásio, gosta de ir jantar fora com as amigas, e essa responsabilidade de tomar conta, de cuidar dele, tem que pertencer aos dois. E eu não posso prejudicar a minha mulher no sentido de fazer com que ela abdique das suas necessidades e daquilo que ela também gosta de fazer só porque tem um filho em casa. Claro. Porque é muito nisto que se cresce, que é ok, o pai agora tem um jantar com os amigos e a mãe fica aqui, mas depois quando é ao contrário a mãe tem sempre aquele pensamento, mas eu não o posso deixar sozinho com o pai, porque senão, e se ele precisa de alguma coisa, não é? E as mulheres cresceram tanto nesta base ainda hoje. Ainda hoje eu ouço coisas quando sou eu a sair ou a fazer formações fora do então, mas e a tua filha, sabes? E a tua... Está com o pai? Fácil. Como uma coisa muito... É como se isso fosse uma coisa muito estranha, não é? Às vezes até a minha própria mãe, porque claro, cresceu numa outra diz,
mas lá mas vais sair outra vez, não é? Mas tu é que é estranho, não é? Porque isto não foi a forma como nós Claro. crescemos. E é muito por aí que eu também gosto de mostrar aos pais porque nós temos este papel super importante que é nós temos o papel de educar e de cuidar dos nossos filhos. E se a tua mulher precisa de sair hoje para ir ter o momento dela com as amigas ou mesmo com as irmãs ou com a mãe, para ter um jantar só para descontrair e relaxar muito, então ficas tu em casa com o teu filho. E acredita que quanto mais tempo tiveres esse tempo com o teu filho, melhor vai ser a tua relação com ele. E eu tenho uma relação ótima com o meu pai e é uma... Pá, eu diria que se calhar é das melhores pessoas que eu conheço na minha vida. E não é por ser o meu pai, é mesmo pela pessoa que ele é. Mas também tinha muito... E ele sempre me dedicou muito tempo. E que a minha mãe muitas vezes dizia, o menino do papá. Mas na verdade, eu depois sentia muito... Ele sempre que chegava do trabalho, ele dedicava tempo para estar comigo. Mas eu também sentia muito isso que era que eu saía, desde que eu saía da escola e ia para casa com a minha mãe, o meu pai trabalhava um bocadinho mais longe, portanto só chegava sempre por volta das 8, 8h30 à casa. Ou seja, aquele tempo muitas vezes era curto. E não é que me tivesse faltado alguma coisa, mas é com base nisso que eu penso, ok, então, mas se eu posso ir buscar o meu filho às 5 da tarde, porque é que eu iria só às 6? Aquela hora pode fazer uma grande diferença. E hoje em dia, por exemplo, das 5 às 6 até a minha mulher chegar a casa, é o nosso tempo. Às vezes vamos dar uma volta pelo jardim, outras vezes vamos para casa e vamos logo tomar um banho, ou vamos brincar, o que nos apetecer. Acho que é muito também por aí, que é claro que as crianças têm que conhecer os nossos limites e também nós pais temos que conhecer os limites delas, mas também não impor demasiado o que é que ele tem de fazer. Se lhe apetece ir brincar para o jardim, vamos. Porque é que eu vou dizer, não, agora vamos brincar com os legos. E se não for isso que lhe está a apetecer? Sim, aquele momento já nem, até podemos estar os dois, mas já não vai ser aquela coisa, já não vai ser aquele momento de qualidade, porque ele está a fazer uma coisa que não era bem aquilo que lhe apetecia. Então o que é para ti ser pai? A derradeira questão. Olha, ser pai é muito dar de mim ao outro. É cuidar de outra pessoa da forma que eu gostava que me tivessem tratado. Não quer dizer que, lá está, que tenha sido maltratado, nem que me tenha faltado algo, mas eu sei que, e como diz a Mia tantas vezes, que não há bons ou maus pais, que ela acredita que todos os pais fazem o melhor que podem e o melhor que sabem com os recursos que têm. E eu sei que isso foi o que os meus pais fizeram. E agradeço-lhes imenso por isso. Mas se eu puder fazer diferente, eu quero fazer diferente. E olhar para a parentalidade com um olhar mais consciente, é isso que eu quero muito. E é por aí que o ser pai, para mim, é educar e cuidar com esta base do olhar para o outro de uma forma muito mais consciente, perceber, ok, este miúdo que está à minha frente não é um adulto, não, mas é uma pessoa. E é uma pessoa com igual valor ao meu, em que eu tenho que permitir que ele possa crescer com autenticidade. E para mim, ser pai é muito isso, é ser muito autêntico. Ser autêntico na nossa relação, ele perceber, o meu pai, aquilo que me está a dizer é aquilo mesmo que ele acredita, ele não me está a mentir. E ser pai é também isso, passar os valores. Eu não posso dizer que há valores certos ou valores errados, há os valores de cada um de nós. Acreditas e que cada um de nós acredita. Mas o ser pai é muito isso, é passar-lhe os valores, dar o melhor de nós para que seja o melhor deles. No outro dia, o Fábio Castro, que também tem uma página também para esta área da parentalidade, ele dizia que ser pai é não ter útero, mas é dar colo. E é tanto isto, não é? É acolheres o teu filho em ti. É trazeres o teu filho para perto de ti e mostrares-lhe o pai também sabe ser pai. Sem dúvida. O pai, podes confiar no pai como confias na mãe, não é? Porque às vezes os miúdos, há aquela imagem que eu acho que é quase comum a todas as casas, em que quando a mãe vai à casa de banho, lá vai a criança atrás da mãe para a casa de banho. Epá, eu não sei, eu acho que não fiz nada diferente ou não fiz nada para que isso acontecesse, mas lá em casa, quando vai a mãe para a casa de banho, ele também vai. Mas quando o pai vai, ele também vai. Portanto,
epá, isto, o ser pai é ser igual a ser mãe. Oh, É porque, e muitas vezes já tenho respondido isso, que claro que pode parecer aqui um bocado, ok, mas explora lá um bocadinho mais isso, mas para mim, ser pai é exatamente a mesma coisa do que ser mãe, porque a minha função enquanto é pai mesmo. é a mesma, não é? Porque, ok, a mãe dá de mamar, ok, mas o pai, se estiver presente naquele momento, também Uhum. está naquele momento. A nutrir de outra forma, É né? nutrir de outra forma, nem que seja só com o olhar, com a presença. E a presença às vezes vale tanto mais do que mil Sem brinquedos que tu dúvidas. possas oferecer ao teu filho. Não é? Por isso, ser pai é muito isso. É dares de ti, não é tirares de ti, nem é deixar de dar a ti para dar a ele. No sentido em que eu tenho que ter muito presente que eu também preciso do meu cuidado. Porque muitas vezes o que os pais e as mães ainda muito isto, Uhum. têm e se esquecem é que elas colocam os filhos como a primeira prioridade. Uhum. Mas a primeira prioridade tem que ser aqui um equilíbrio dos filhos com os pais. Sem dúvida. Porque eu gosto muito daquela imagem, daquela metáfora das máscaras de oxigênio no avião. Exato. Né? Se nós, nos aviões, temos que colocar a máscara primeiro em nós para podermos ajudar quem está ao nosso lado, nomeadamente as crianças, É igual. na parentalidade e na tua vida pessoal, também tem que ser muito isso. Não te Sem esqueças de dúvida. colocar a tua máscara para poderes ajudar os teus filhos. Cuida Sem de dúvida. ti para que possas cuidar dos teus filhos da melhor forma. Então, e para terminar, David, o que é que tu gostavas, como é que tu gostavas que um dia o teu filho olhasse para ti? Ou O- se lembrasse de ti? Olha, não é que eu penso ou gosto de dizer que há pais super-heróis, Aham. mas que o meu filho um dia olhasse para mim e dissesse: Tu és o meu herói. Não porque fizeste mil e uma coisas Uhum. e fizeste o pino e a cambalhota por mim, mas és o herói porque deste o melhor de ti, fizeste o melhor que Uhum. sabias por mim e estou-te eternamente grato. Que é isso que é isso que eu quero que o meu filho saiba, é que os pais fizeram sempre o melhor por ele, fizeram sempre o melhor que sabiam e que podiam, que nem sempre estiveram certos nas escolhas que fizeram, mas também não se arrependem por isso. Porque todos os erros que nós vamos cometendo enquanto pais são naturais do processo. A forma é, o que difere aqui é a forma como tu encaras os teus erros. E eu encaro os erros de uma forma muito positiva e muito natural, que é, ok, isto aconteceu, vamos aprender com isto. E é muito isso que eu também quero transmitir ao meu filho. Erra, que os pais não vão estar aqui para te julgar. Vão estar aqui para te ajudar a ultrapassares esse erro e a seres melhor, a aprenderes com esse erro. Sem dúvida. Porque, certamente, se eu não o julgar, ele vai tirar coisas muito mais positivas do que se eu o fosse castigar por isso. E quando nós nos permitimos a isso, então estamos a permitir que a criança se desenvolva e que estabeleçamos com ela também uma relação muito saudável. Por isso eu quero muito que o meu filho olhe para mim enquanto pai como o tal herói que fez o melhor que sabia que podia por ele, olhando para ele de uma forma consciente e que o respeita. Acima de tudo, é isso que eu quero também que ele leve muito da vida, é que nós temos que respeitar muito os outros. E depois, que ele seja feliz. Pode ser aquele clichê, mas que todos os pais querem que os seus filhos sejam felizes. A questão é o que é que nós fazemos para que isso aconteça. Uhum. E ok, tu queres que o teu filho seja feliz, mas o que é que tu tens feito enquanto pai para que isso seja possível? E acho que é muito isso que eu quero que ele leve desta vida e que ele aprenda também sozinho, porque os pais vão estar aqui para o ajudar, para o auxiliar, mas também para lhe dar asas para ele voar muito sozinho. Não quero ser aquele pai típico super protetor em que lhe vai vê-lo quase a cair no chão e vou lá puxar-lhe o braço para ele não cair. Não. Cair também faz parte Também do faz processo, parte. desde que seja uma queda em segurança e que não comprometa a vida dele, não é? Claro. Sem dúvida. Olha, David, muito obrigada. Foi um prazer falar contigo, ouvir a tua paixão a falar sobre isto, é incrível. E nota-se mesmo essa tua vontade, essa tua paixão de falar sobre isto e de Gosto trazer estes muito. temas. Então, obrigada por isso. Que cada vez mais possas inspirar e que também mais homens se possam conhecer como vocês também se vão encontrando, Sim. que juntem e que tragam esta quebra de barreiras entre o que é ser homem, entre o que é ser pai,
entre o que é certo e o que é errado, não é? Que na verdade não existe, Não que há existe. essa busca de cada um, e o que eu tiro daqui, sabes, que eu tiro sempre alguma coisa da conversa, é mesmo isto, que independentemente de pai, da mãe ou desta quebra de barreiras, há sempre uma coisa muito importante, que é a nossa própria busca, não é? Isso. Quando existe esta vontade de te conheceres, de te questionares sobre o mundo, sobre, como tu disseste há pouco, mas sempre fizeram, mas porquê, não é? Quando nos começamos a questionar, acontece a verdadeira busca interna, e isso traz novos paradigmas. Então, E deixa-me só acrescentar isto, sim. que muitas vezes os pais procuram a solução perfeita e a solução milagrosa para resolver os desafios que têm com os seus filhos, mas não se esqueçam, é de que se calhar a resolução, eu não diria 100% das vezes, mas se anda lá muito perto, a verdadeira resolução está dentro de vocês. Permitam-se descobrir o vosso eu, o vosso interior, e quando descobrirem e trabalharem o vosso eu, a magia vai acontecer. Isso eu não tenho dúvidas, porque muitas vezes quando me perguntam, e deixem-me só acrescentar isto, mas tu sempre foste assim, sempre tiveste esta consciência e esta visão do mundo, que às vezes eu até sou criticado, entre aspas, por ter uma visão muito romântica da coisa. Não, nem sempre tive esta visão, mas foi por um processo de desenvolvimento pessoal muito grande. Eu permiti-me a trabalhar em mim. Dói um bocadinho. Quando tu mexes no teu eu e nas tuas crenças e nas feridas que ainda tens do passado, dói, claro que dói. Nunca vi ninguém mexer numa ferida que não doesse. Agora, se te permitires a isso, tu vais te sentir primeiro resolvido contigo, e depois vais ter muito maior disponibilidade para trabalhares a tua relação com os teus filhos. Por isso, muitas vezes aquilo que nós somos como pais é o reflexo daquilo do que foram connosco em crianças. E não há forma melhor para tu seres melhor pai ou melhor mãe do que reviveres a tua infância e perceberes de onde é que vêm certas atitudes, e aquilo que tu és enquanto pai é reflexo daquilo que os teus pais foram contigo. Agora, o caminho, ou a pergunta que se coloca é: queres seguir o padrão ou queres te desviar dele? Faz sentido para ti ou não faz? Faz o que fazes porque achas que é o que é certo, ou só porque outros te dizem que é assim para fazer? Por isso eu acho que a grande mensagem que até podíamos deixar aqui é: coloca-te em causa. Não deixe é que te coloquem em causa. Exato. Porque a única pessoa que tem esse direito de te colocar em causa és tu. Sem dúvida. Obrigado, David. E continua aí, eu vou deixar lá a tua página para quem quiser te procurar, para quem quiser seguir, para que mais homens também cheguem, e às vezes até mesmo através das mães, não é? Que possam falar. Garantidamente. Que o meu público ainda é muito... eu falo para pais e para mães, mas maioritariamente ainda são mulheres, e muitas vezes são elas que vêm... Eu venho quase aqui falar em nome do meu marido. Exatamente. E que continuas, e muito obrigada por esta conversa. Obrigado. Olha, e um Feliz Natal para todos. Exatamente. Obrigada para ti também. E até ao próximo episódio.